Direto da redação. Está saindo a conta-gotas, ou está saindo assim, saiu um monte de exoneração em Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo. A gente vai chegar lá agora. Eu vou contextualizando aqui que a Presidente Kennedy, você tem essa imagem aí aérea. Você veja bem, é uma cidade pequena, uma cidade de 13 mil habitantes. Essa cidade, ela vive uma realidade hoje ali, de uma realidade institucional que é de insegurança. Não é uma insegurança jurídica, mas insegurança institucional tremenda. Porque essa cidade, ela teve uma eleição anulada. Eu vou explicar de novo aqui. O ex-prefeito da cidade, que é o Dorley Fontão, ele assumiu o mandato, ele era vice da prefeita, da então prefeita Amanda Quinta, que foi alvo de uma operação, que foi a Operação Rubi. Eu acho que foi isso, a Operação Rubi. E ela foi afastada pela justiça. O Dorley Fontão, ele assumiu o governo, ficou durante 1 ano e 9 meses, porque a Amanda Quinta nunca voltou. E depois ele disputou uma reeleição, ele venceu a reeleição e continuou como prefeito 4 anos. Ele tentou disputar aí o 3º mandato, tentou várias artimanhas jurídicas para assumir o mandato, não conseguiu. E a justiça então determinou o seguinte, que o presidente da Câmara, que era o Júnior de Glomogol, ele assumisse a prefeitura. O Júnior de Glomogol, ele assume a prefeitura e ele encontra um pesadelo, porque ele encontra lá um rombo financeiro estimado aí estimado não, um rombo financeiro de 545 milhões. Isso são assim, mais de 1000 atas no município. O município não realiza licitação, adesão de atas. Então, um festival de adesão de atas que arrombou, praticamente destruíram as finanças de Presidente Kennedy. O Júnior de Glomogol, ele assume o governo, está 6 meses, 8 meses, ele está lá, a equipe toda do Dorley ainda querendo governar a cidade, porque não desencarnou do cargo. Ele saiu, foi impedido pela justiça, mas queria que o cara continuasse ali como um ventríloco, ele manipulando. Só que a gente alertou aqui várias vezes, outras pessoas alertaram o seguinte com o Júnior de Glomogol: olha, o CPF agora é seu, hein? O que está na reta aí agora é o seu, o CPF é o seu. O que você der de errado aí, amigo, e o Dorley não tem mais nada aqui não. O Dorley, ele hoje é um fantasma, ele está aqui circulando aqui, ele é uma penada. Vai segurar é você. E o Júnior de Glomogol, como ele está prefeito interino, o que ele passou a fazer? Já que está, vai assumir, vai fazer o governo com a cara dele. Então o primeiro ato dele foi operar algumas mudanças internas que desagradou o Dorley. E no segundo momento agora, ele intensificou essas mudanças para estabilizar a cidade politicamente. Porque não pode ficar a cidade instabilizada. Ele passou a montar o governo com a cara dele, eu estou tentando fazer isso. Montar com pessoas de confiança dele para ele tocar a máquina, porque senão já era, amigo. Senão a vaca vai pro brejo. Aí o que ele fez agora essa semana? Ele começou a exonerar os secretários que eram do Dorley Fontão, provavelmente para nomear os seus. E aí você tem com exclusividade os atos oficiais com a exoneração de um monte de gente, um monte de exoneração. Ele está montando o grupo dele para governar, é o que se faz. Então, cara, ele tomou assim, ele deu um passo no sentido de fazer história. E é uma reviravolta no processo administrativo local, porque o Júnior de Glomogol até então, ele não é um cara, digamos aqui, que já tenha sido prefeito, não é um cara com a tradição de quem já passou pela gestão, passou pelo mandato. Ele é um cara novo, é um cara trabalhador, ele era encarregado de máquinas e assumiu a prefeitura. E agora então ele tomou a posição dele, tomou a decisão, ao que me parece, ao que vejo. E você vai ouvir agora o grito de insatisfação do Dorley, porque o Dorley entrou definitivamente num quadro de abstinência de poder. E para quem exerceu o poder durante 6 anos, quase, 6 anos, que ele ficou à frente da prefeitura, diz o ditado popular que o hábito do cachimbo deixa a boca torta. Então viciou, o poder doce. Ele não queria desapegar. E agora você vai ver aí na imagem um Dorley choroso, que deve ser um Dorley
completamente diferente do período de arrogância, de soberba, de prepotência no exercício do poder. Você vai ouvir agora o lamento de um outro Dorley. Põe um áudio aí, por favor. Sabe o que acontece nisso? O que acontece é pessoas sem palavra, pessoas que não têm gratidão, não tem pena do pobre. A menina está falando aí, realmente não tem pena do pobre. Porque quando desempregam uma pessoa, está desempregando a família. Eu acho isso muita injustiça. Vocês sabem, quando eu fui prefeito, se eu fiz esse tipo de coisa, abracei todo mundo. Agora o cara vem se vingando, rapaz, tirando as pessoas, porque tá comigo ou tá com quem? Isso é palavra que a pessoa pergunta a alguém, rapaz, eu quero saber o dia que eu fiz mal para essas pessoas. Só fiz o bem. Apanhei, dei de mão beijada e depois fico mandando as pessoas embora. Isso é uma covardia, isso é bom para as pessoas verem. Tá bom. Tem nada como Deus. Olha só, veja bem. Ele deu de mão, ele falou, apanhei, dei de mão beijada. Apanhou a prefeitura e deu de mão beijada. Não deu de mão beijada. Ele se elegeu ele presidente da Câmara assumiu a prefeitura. Ele deu a prefeitura de mão beijada. A prefeitura é posse do cara, poxa. Olha a mentalidade dessas pessoas. E tá demitido pobre. O Dorley, secretário é pobre? Pobre é quem ganha Bolsa Família, quem precisa, tá na fila aí em busca de medicamentos na rede pública de saúde. Pobres são os despossuídos que não tiveram acesso aos 545 milhões de rombo que está no orçamento, cara. Sim, demitiu o secretário, o cara que tem salário aí, eu não sei qual é o salário do secretário em Presidente Kennedy, mas Bolsa Família, a família recebe aí R$500. R$500, eu acho, R$600. É R$600 ou R$500 Bolsa Família? Eu não sei aqui quanto é o Bolsa Família, mas fica R$500 ou R$600. Esse é pobre, agora secretário é pobre. Aí o cara tem que perguntar realmente, mas vem cá, você é secretário de quem? Eu tô implantando aqui o meu governo. Vai ser secretário de Dorley ou vai ser secretário do governo de Júnior Glomobol? É a ordem natural das coisas, o Dorley. Do contrário, o Júnior Glomogol vai ter sérios problemas, que esse rombo no orçamento aí tem que ser consertado. E esse rombo no orçamento de 545 milhões, infelizmente, se é atribuído à sua gestão. As pessoas que estavam com você. E essas pessoas que provocaram, então, em tese, que fizeram parte de um governo que deixou um rombo para o cara de 545 milhões, essas pessoas são as pobres que precisam continuar. São problemas, Dorley, que você deixou aí, que a cidade herdou aí, a herança que o Dorley deixa aí para presidente Kennedy. Infelizmente, para quem se depara com essa realidade, aí não é questão de ingratidão, eu acho que é questão do momento que o cara tem que decidir, porque é uma decisão difícil. É uma decisão difícil para quem está no exercício do poder. Mas ou rompe esse cordão umbilical agora, ou corta esse cordão umbilical agora, com esse rombo, ou do contrário, isso não tem salvação, a cidade não vai ter salvação. E as pessoas estão penalizadas, Dorley, por conta desse rombo. As pessoas estão sem medicamento, não tem esparadrapo, não tem gases em postos de saúde. Não tem gases em postos de saúde. Aí não se trata Perdão, não se trata apenas de discutir se aqui o que é leal, o que é lealdade, o que é deslealdade. O que é lealdade, afinal de contas? Lealdade o quê? É você acompanhar o sepultamento de um amigo e entrar com ele para dentro do túmulo? Eu acho que o normal é você chegar com ele até a beira do túmulo, fazer lá, acompanhar o sepultamento, tudo certinho, mas não entrar com ele dentro do túmulo e ficar com ele dormindo, ele morto e você entrar dentro do túmulo. Estou dizendo que o Dorley morreu, não. Estou dizendo assim que a administração de Dorley, o governo do Dorley, o que deixou, o retrato que deixa a realidade para presidente Kennedy com uma cidade milionária é muito dramático. Então está na hora de romper, não é talvez assim com o Dorley, porque ele está personalizando. Então, acho que romper com o governo, ao tirar aquelas pessoas que estão lá dentro, que são ótimos, pode ser ótimos amigos deles, mas para a administração não foram boas para a administração, é uma deslealdade para com ele. Mas não é isso. Amigo é ótimo para tomar cafezinho, se você gosta, eu não sei se você gosta de cachaça, eu não gosto, mas se gosta de cachaça, beber chopp, beber cerveja, conversar.
mas talvez não seja uma boa ideia levar para a administração pública, né? E talvez, o Dorley, se as pessoas erraram por excesso de lealdade a você, porque se fossem amigas ia falar, Dorley, não faça isso que vai deixar rombo aí no orçamento. Dorley, não faça isso porque a cidade vai sofrer, vai gemer. Se fossem suas amigas, fariam isso. Mas não foram. Pode ter certeza, amigo é aquele que fala a verdade, é aquele que alerta. Vê se o Fernando mandou de novo aqui. Eu acho que ele mandou aqui de novo, ele gravou de novo aqui. Põe aí o que o Fernando fala, vê se melhorou agora o áudio dele aqui. Vamos ver se o áudio do Fernando aí melhorou. É bom a gente abordar sempre, falar sempre essas verdades aqui. São verdades inconvenientes, são verdades que machucam. Elas são, mas é a realidade não é crua, porque quando quem se defronta com o número, quem responde ao Ministério Público, quem responde aos órgãos de controle externo, quem responde a Tribunal de Contas, quem responde à Justiça, quem é alvo de Polícia Federal, que é órgão de controle externo, o cara tem que ter muito cuidado, porque o que ele fizer de errado ali agora, isso vai ter reflexo na vida dele pelos próximos 30, 40 anos. Moreira Franco foi governador do Rio, certa vez eu conversando com ele, Moreira Franco, depois de 20 anos, 25 anos, ele saiu do governo respondendo uma ação popular por conta de um livro. Moreira, ele governou para todos. Ele imprimiu o livro na gráfica na gráfica do Diário Oficial. Entraram com uma ação popular contra o Moreira. 25 anos depois, ele perdeu o melhor apartamento dele na Avenida Atlântica, em Copacabana, para ressarcir o Estado. Tomaram o apartamento de Moreira Franco. 25 anos depois, ele nem lembrava mais que ele tinha aquela ação popular nas costas dele, no lombo dele. Então você imagina. São consequências que a pessoa tem que mensurar. Vamos aqui ao que diz o Fernando, por favor. Meu nobre amigo e colega Roberto Barbosa, na sua voz profética, Deus abençoou Júnior de Gromogol para salvar definitivamente aquele município e a população de Kennedy. Ele começa a dar corpo ao seu governo com o seu perfil. Você bateu nessa tecla meses e Deus ouviu a sua voz e botou no coração de Júnior de Gromogol. Eu estou nesse momento só curtindo e analisando tudo que você fala. Você fala com sabedoria, você fala para o bem. E Júnior ouviu. Todos nós, da imprensa, que trabalhamos, Júnior, Deus que te colocou na presidência da Câmara, não foi o homem. Deus te deu a prefeitura, governa você, porque senão você vai se enrolar, porque o CPF é seu. Obrigado a você, jornalista Roberto Barbosa, por brigar por esse povo. E a gente, quando ver o que a coisa está começando a querer dar certo, o agradecimento de toda a população de Kennedy, também minha, a você, nobre amigo e colega Roberto Barbosa, que tem a voz profética. E tenho certeza que você vai estender a partir de amanhã com mais firmeza Kennedy Marataízes, que estão tão precisados. Alô, meu amigo, muito obrigado. Um bom dia. Estou feliz que comece a acontecer uma realidade há muito esperada pelo povo de Kennedy. Obrigado, Roberto. Valeu, querido. Valeu, Fernando. O Fernando, e eu tenho certeza absoluta, assim, que nesse momento a população de Presidente Kennedy, quando vê essa mudança do Júnior Gromogol, começa a depositar nele uma expectativa muito grande. Então, nesse momento, ele é o repositório, ele passa a ser o repositório de uma esperança de virada de chave aí na cidade. Vou até baixar o áudio aqui, mas ele começa a ser uma esperança, uma expectativa de virada de chave. Nesse momento ele vai ter o desafio de colocar o trem no trilho, porque o trem está fora, ele herdou um trem fora do trilho. Então eu acredito que esteja até tentando fazer isso. Vai ter que reassumir ali um controle de gasto grande, fazer com que a cidade ela volte a pertencer às pessoas, aos moradores dessa cidade. Então nesse momento aí ele tem uma expectativa, ele cria uma expectativa muito grande. E eu espero que ele corresponda a essa expectativa das pessoas. E talvez pelo seu perfil jovem, pelo seu perfil que ele não é do establishment, né, político, de repente
pode ser que o Júnior de Gromogol ele seja o perfil mais adequado para aprumar a coisa. Primeiro, tem um passado limpo. Tem passado de envolvimento nenhum com administração, com gestão, nem com operações, com questões judiciais, jurídicas, que implicam aí uma parte da classe política de presidente Kennedy. Ele tem esse perfil. Então ele é um perfil que ele pode reunir as condições, se for bem assessorado, se for bem cercado, de unificar a cidade de presidente Kennedy. Ser assim esse personagem, ser essa pessoa, essa figura, essa persona que vai promover a pacificação de presidente Kennedy. Isso é o mais importante nesse momento. Pacificar a cidade. Ordenar finanças da cidade. Vai ser assim um períodozinho que vai ser incômodo? Vai, porque o orçamento aí está explodido. A gestão do Dolle explodiu o orçamento. 545 milhões de rombo, não é pouco dinheiro, tá? Isso até aqui, 545 milhões de rombo. Ele vai ter um trabalhinho. Ele é uma pessoa que ele é hábil, ele vai ter habilidade de se articular com a Assembleia Legislativa em Vitória, com o governo do Estado, do Espírito Santo, que vai ser necessário. Então ele vai ter assim uma capacidade, talvez, e a credibilidade para reordenar. Então pode ser que isso aconteça, e a gente torce para que isso aconteça, para que isso seja uma realidade. Porque a cidade precisa disso, rapaz. Tem que pensar na cidade, pensar nas pessoas que moram na cidade. E auditar isso tudo. Auditar esse festival de bolsas de estudos. Quem é que está sendo custeado para fazer medicina com recursos aí da prefeitura de Presidente Kennedy? Quem são essas pessoas que fazem medicina? Será que o curso de medicina está sendo acessível a todo morador de Presidente Kennedy? O Franco está muito aberto. A melhor coisa que o Dolle faria nesse momento era recolher o banquinho, ficar assim bem sossegado, porque uma auditoria de 5 minutos nessa prefeitura, eu tenho certeza absoluta, vai fazer corar monge de pedra.